Nesta aula, que vamos chamar aula 3, vamos falar sobre o potencial elétrico. Vamos ver que é um dos assuntos principais, muito importante. E por que vem esse tal de potencial elétrico? Por que precisamos mais ferramentas? Até agora falamos de conceitos de carga elétrica, grandezas físicas como carga elétrica, força elétrica, campo elétrico e a pergunta é por que a gente não para aí? Por que continuamos tendo que definir novas coisas? Né? Parece que nunca acabamos. A resposta é sempre a mesma, é que, igual que fizemos em mecânica, do que se trata é de procurar um novo visual, um novo ponto de vista, a partir do qual eu tenha uma visão mais simples. Eu preciso dar um passo mais para a abstração, eu preciso de conceitos mais abstratos, mas que vão me fornecer respostas mais simples. E isso é o potencial elétrico. Ok? O potencial elétrico que vamos definir pela letra V, bom, antes temos que definir uma energia potencial elétrica, que é o que vamos fazer hoje, e depois um potencial elétrico. Então, do que se trata isso é sair dos vetores, certo? Para chegar a números, a escalares. E do mesmo jeito que o campo elétrico é um campo de vetores, um campo vetorial, pois daqui vamos querer chegar a um campo escalar que vai ser bem mais fácil para usar em eletromagnetismo. Certo? Pronto, pues esse é um pouco o contexto. E do mesmo jeito que fizemos em mecânica, vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Eu fiz como sempre aqui o roteiro. Então, vamos começar por isso, né? Como é a energia potencial mecânica e como a partir daí vamos chegar à potência elétrica. Então, lembrando de mecânica, pois não esqueçam que temos duas formas de energia. Quando a gente define o conceito de trabalho, o trabalho era uma integral de linha. Então, o trabalho se define como era um produto escalar, mas quando o deslocamento, quando a força não era constante ao longo do deslocamento, temos que fazer uma integral. Então, a força era, a integral era a força que realiza esse trabalho, né? O trabalho devido a essa força, para ir de um ponto A a um ponto B. Então, seria isso daqui, A, B, e aqui o deslocamento infinitesimal. Pronto. Então, essa é a definição de trabalho. Ok? E quando em mecânica colocamos aqui uma força particular, como era a suma de todas as forças, ou seja, a resultante das forças que estão sobre um corpo, a gente insertava aqui seu valor, que era a segunda lei de Newton. Quando insertamos isso na equação, a gente chegava aqui ao trabalho de todas as forças que atuam, certo? Pois equivale à variação de energia cinética. Isso era o teorema do trabalho e energia. Ok? Mas por outro, eu falava que isso aqui é energia cinética, que é uma energia intrínseca. Energia intrínseca porque ela depende da partícula. Ok? Intrínseca. Agora, o que acontecia quando intrínseca? O que acontecia quando essa força era uma força particular, uma força chamada força conservativa, certo? Quando essa força era conservativa, pois aí acontecia que o trabalho de força conservativa, ou de uma força específica, era igual a menos a variação de energia, e aqui aparecia outra energia diferente, que era a energia potencial. E se não lembro mal, usamos a letra U, certo? Pronto. Então, se essa é a força gravitacional, então o trabalho das forças gravitacionais equivalia à variação negativa da energia potencial gravitacional, ok? E aí está. Essa energia é uma energia extrínseca. Energia extrínseca. Por que energia extrínseca? Porque ela não depende da partícula. Extrínseca. Na verdade, depende da partícula, mas também depende do contexto no qual a partícula está. Então, uma energia da união entre a partícula e seu contexto, ok?
Então, por isso que temos que definir as energias, porque provém de conceitos diferentes, né? Cada uma tem uma natureza, ok? Pois aí que está. Como que a gente pode definir uma energia potencial, nesse caso, uma energia potencial elétrica? Bom, aqui a pergunta que caberia é: será que eu posso definir uma energia cinética elétrica? Não faz sentido, porque a energia cinética é uma energia vem da palavra kinetic, de movimento. Então, aqui simplesmente, se a força que fornece esse movimento é uma força elétrica, pues vou ter uma energia cinética e não importa quem fornece isso, ok? O que importa é que fornece por uma força. Então, a energia cinética, e também entra um pouco isso aqui, o que eu disse antes, né? Como uma energia do corpo, pues digamos que não importa a força que fornece essa energia, o que importa é aqui as propriedades do corpo que eu tenho, né? Ok? Então, aqui vamos ter partículas carregadas, que têm uma massa, e aqui vamos agir de maneira igual, certo? Vamos calcular, colocar sua massa a velocidade e pronto, vamos ter uma energia cinética que é fornecida por uma força e não importa qual for. Então aqui não faz sentido uma energia cinética elétrica, certo? Mas sim faz sentido uma energia potencial elétrica. Por quê? Porque as forças conservativas podem ser várias, né? E uma das principais é a força gravitacional, que, como disse antes, fornece energia potencial gravitacional, ok? Mas existe uma força conservativa que é a força elétrica. Então, a força elétrica vai produzir um trabalho devido a essa força que vai ser igual a, por analogia, a variação de uma energia que agora não vai ser associada a um campo de força gravitacional, sino a um campo de força elétrico, e vai ser energia potencial elétrica. E posso fazer isso porque, insisto, a força elétrica também é uma força conservativa. Lembro que as forças conservativas são aquelas cujo trabalho não depende do caminho. Ou seja, se eu vou de um ponto A a um ponto B, certo? Por aqui, por esse caminho A, vamos chamar caminho A, C1, vou chamar caminho 1, e eu calculo o trabalho, o resultado vai ser igual que se eu for do ponto A ao ponto B por um caminho C2. Vamos colocar aqui uma cedinha, certo? Então, o trabalho pelo caminho C2 vai ser igual ao trabalho pelo caminho C1. E quando isso acontece, a força que está atuando sobre esse deslocamento, então essa força é conservativa. Vai acontecer que sempre forças centrais, como a força gravitacional, a força elétrica, porque elas são radiais, sempre as forças radiais, okay, que têm simetria radial, são conservativas. Então, isso que vai acontecer aqui. Certo? Então, como era a variação de energia potencial? Pois lembro que a gente pode fazer essa integral e ver quanto era, né? No caso do trabalho da força gravitacional, pois a integral era a força gravitacional vezes o deslocamento, né? Então aqui estaremos indo, por exemplo, de um ponto A a um ponto B. Então posso fazer aqui um desenho. Vou colocar aqui o chão e aqui vou colocar uma massa. Aqui vou colocar um referencial. Por que tenho que colocar um referencial? Porque eu estou lidando com vetores. Então tenho que colocar aqui um referencial. Vou colocar um referencial típico. X para cá, X não vou usar. Aí a força gravitacional vai para onde? Pois vai para baixo, né? A força gravitacional vai para baixo. E o deslocamento, pois vou supor que uma queda livre. Vamos lá, vou supor que uma queda livre. Então, se uma queda livre, para onde vai o deslocamento? Pois para baixo. Então, vou usar aqui outra cor. Então, vamos supor que eu parto de um ponto A, isso aqui é YA, e vou isso aqui é a altura inicial, né? Isso aqui será a altura final. Então, quero saber o trabalho para percorrer esse caminho. Então, simplesmente eu faço, deixa eu tirar aqui isso aqui, que me parece que é negativo aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui dentro. Isso. Então, eu posso calcular esse trabalho. Bom, isso aqui é A e Y, pronto. Então, aqui eu faço o produto escalar, mas o que acontece? Como o deslocamento é no mesmo sentido que a força gravitacional, pois aqui eu vou ter um ângulo de zero, isso aqui é um produto escalar, né? O cosseno do ângulo vale 1, e então eu tenho aqui isso daqui, FG, diferencial dele, FG é constante, e só fica isso daqui. Então, o resultado é que a força gravitacional, que é o peso, MG,
Isso aqui fica YB menos YA. E agora, como sabemos, pelo que coloquei aqui, que o trabalho da força gravitacional vale menos a variação de energia potencial gravitacional, então vamos colocar isso aqui. E identificando o termo, eu posso colocar isso ao contrário. A ver. Bom, posso colocar assim. Posso juntar esses dois aqui num só e colocar que a variação de energia potencial gravitacional vale menos isso que está aqui. O sinal negativo já trago para cá, né? Estava aqui, trago para cá. Então valeria isso daqui, e B, um segundo, e A, YA, pronto. Então, dessa maneira, eu teria que a energia gravitacional final menos a inicial seria isso daqui. mg, isso aqui é negativo, mga menos mgyab. Então, esse aqui esse seria o ponto inicial, equivale com, parece que equivale com esse, mas deixem colocar, porque o ponto inicial é esse daqui, né? Para que todo bata. Então, deixem colocar como estava na verdade, e fica assim, menos mgyb primeiro, porque é o final, né? Eu quero identificar esse como o primeiro, e mgyA depois. Pronto. Então, aqui está. Em mecânica, a energia potencial, bom, final ou em qualquer ponto, pues vale isso daqui, né? Pronto. Então, e a inicial também. É como se a gente bautizasse isso, a gente desse esse nome. Então, lembrando aqui, vamos colocar aqui fora, que a energia gravitacional vale mgy. Bom, aqui está. Se a final, isso aqui é final, se a inicial, inicial. Pronto, mas isso é a definição de energia potencial gravitacional. E o que acontece quando tem a potencial gravitacional elétrica? Porque o que eu quero é saber que forma tem isso. Pois se eu fizer algo igual com um sistema análogo, eu posso usar um sistema que seja, por exemplo, assim, uma placa, como se fosse o equivalente a uma queda livre. Então, posso usar aqui uma partícula de prova definida positiva. A partícula de prova vai cair para a negativa. Então, vou colocar aqui uma placa negativa o que será futuramente um capacitor na próxima aula. Vou colocar aqui uma placa positiva. O campo elétrico vem das... A ver, como posso usar vou usar as mesmas cores. Então, força elétrica, pues ela provém do campo elétrico. E o campo elétrico vai da carga positiva até a negativa. Então, esse seria o campo elétrico. Definição aqui melhor. Seria o campo elétrico aqui, campo elétrico, a linha de campo elétrico vimos nas aulas passadas. Ok? E especificamente aqui, pues vai ser essa. Aqui, na carga. Essa vai ser a força, o campo elétrico, porque são paralelos. Mas isso aqui, a ver como posso colocar, isso aqui vai ser E. Pronto, o campo elétrico. E aqui, se eu colocar um referencial igual, aqui seria Y para cá, X para cá, e aqui vou colocar os pontos inicial e final. Vamos supor que ela sai daqui, de YA até YB, aqui 0, né? Será 0. E ela se move com um deslocamento que é paralelo ao campo, ou à força elétrica. Então, o que vai acontecer? Que tudo aqui vai ser igual, só que a única diferença é que onde está FG, pues vou ter a força elétrica, que vai ser o valor da carga de prova vezes o campo. Ok? E aqui está como o campo um vetor, mas aí temos um produto escalar desse com esse, mas aí estamos nas mesmas condições de que o campo e o deslocamento são paralelos. Então, no final vai ficar uma coisa muito parecida, onde aqui vai ser a carga vezes o campo, né? E o Y vai ser igual. O Y que aparece aqui, pues vai ser igual. Certo? Então, como vai ser a energia potencial
eléctrica pues va a ser a carga de prova, que eu coloco aquí no seno do campo, como ya dice aquí, ao campo mesmo, o módulo, e aquí pues vai ser o y. Pronto, todo igual. E até que eu já expliquei isso nas salas passadas, que a carga faz às vezes da massa no electromagnetismo, apesar de que partículas cargadas têm massa, e o campo é um campo elétrico que equivale a um campo gravitacional, né? Então, é como se fosse substituir uma coisa pela outra. Ok? Então, essa seria a potencial, energia potencial gravitacional. E aqui você vê que, de novo, do mesmo jeito que isso era uma energia extrínseca, porque dependia de coisas da partícula, mais coisas do entorno, pode que aconteça igual. A energia potencial gravitacional depende de coisas que são próprias da partícula e de coisas que são próprias do entorno no qual a partícula se encontra, como é isso daqui, né? Está no seno de um campo elétrico. E aqui, pues, quanto que é o deslocamento. Então, essa energia potencial elétrica, certo? Pronto. Então, é muito parecida e podemos usar ela para continuar. Então, com isso já tiramos isso daqui e vemos através dessa analogia, espero que tenha ficado claro. Então, o que acontece, por exemplo, se eu tivesse outro arranjo, né? Vamos supor que temos um arranjo. Aqui acontece que isso aqui pode ser positivo ou negativo ou zero, né? Aqui cabem todos os sinais. E isso vai depender do arranjo. No caso aqui, era igual que mecânica. Me explico. Todos os corpos têm que pensar isso. Talvez a frase mais importante de hoje é que todos os corpos têm um mínimo de energia potencial. Ou seja, o que acontece com a Terra e essa massa aqui, pontual? Porque elas tendem a se encontrar em um ponto intermédio. Do mesmo jeito que essa massa aqui cai para a Terra também cai para a massa. E elas se encontram em um ponto intermédio. Vamos supor que mais ou menos aqui. Claro que a Terra se desloca muito pouco porque tem uma massa enorme, né? Que se desloca bem mais a massa, né? Mas aqui está. Todos os corpos têm um ponto de energia potencial. Porque aqui, a energia potencial mínima. Aqui a energia potencial vai ser zero. Por quê? Porque, digamos que a carga, a massa, tinha uma capacidade de realizar trabalho que se gastou quando ela caiu no chão. Ok? Pronto. Isso aqui você pode pensar, pues, em uma cachoeira, né? Uma cachoeira, por que fornece energia? Pues porque a água está mais alta e depois, quando a água cai, essa energia é extraída daí, né? E quando a água chega à parte mais baixa, aí já não temos mais nada a fazer. A energia foi já removida, não tem mais energia. Ok? Ponto de energia mínimo. Ponto de energia mínimo. Pues aqui acontece igual. Aqui acontece que a carga de prova que anda por aqui, né? Vamos supor que parte daqui, ela tende a um ponto de mínima energia. Ou seja, se a carga de prova é definida positiva, vamos colocar aqui um sinal positivo, pues está claro que ela tende a se afastar de aqui e a ir para acá, certo? A ir para acá. Pronto. Pues então, isso que vai acontecer. E sempre que isso é assim, a gente pode pensar que o corpo tem, digamos, uma carga acumulada, uma energia acumulada, certo? Por quê? Porque se a energia aqui é zero e aqui era uma, pues está claro que aqui o corpo tinha uma energia, ou era capaz de fornecer uma energia a outro corpo, né? Pronto, pues aqui acontece igual. Aqui temos uma energia positiva, inicialmente aqui. Por quê? Porque o corpo é capaz com essa energia, fazer algo como é se mover, né? Pronto, então, mas que está. Pode ser negativa também, não pode ser zero. Então, isso que vamos ver aqui com, de repente, outro exemplo. Vamos supor que, em vez de ter umas placas paralelas, aqui esse exemplo foi fácil porque o campo é constante em todos os pontos aqui, o campo mesmo. Mas acontece quando o campo não é constante. Então, vamos ver esse exemplo de uma partícula, uma carga de prova, no seno de outra partícula de prova que está amarrada, né? Vamos ver esse exemplo.
Então, para isso eu lembro que a força de atração que se tem aqui, nesse caso uma força de repulsão, ou se colocar ali, não como a aula passada, coloquei em sentido contrário, aparece aqui uma força de repulsão, que é basicamente a lei de Coulomb. Então, a força vale K, deixa eu colocar o K assim melhor. Vamos supor que isso é a carga Q e essa é a carga de prova. Então, seria isso daqui, dividido a distância que separa e sentido radial. Pronto, então vou colocar aqui o referencial. Bom, agora tenho que a simetria radial, eu vou colocar um eixo radial para fora, né? Então, será o eixo radial, mas o vetor unitário deve estar aqui. E vamos escolher pues, que a carga se move de uma distância, a carga de prova va de uma distância eje A, eje inicial, né? Aqui temos uma altura inicial, pues vamos a supor que parte de baixo y va para cima, até aquí será eje B. Y pues queremos saber cuánto vale a energia potencial eléctrica do arranjo, né? Porque não podemos falar que de alguém, é do conjunto, porque é uma energia de contexto. Então, como será a energia potencial elétrica? Pues seria fazer a integral do trabalho, como fizemos aqui, da força versus o deslocamento, que nesse caso vai ser um deslocamento radial. Então, deixa eu colocar tudo bem, fica assim. Essa aqui é a força elétrica, que é essa daqui. Então, bom, isso aqui vai ser, deixem colocar que vai ser um no outro, né? Aqui seria, deixem tirar esse escrito, porque talvez me incomoda. Deixem colocar que isso aqui vai ser eje A e isso aqui vai ser eje B. E isso vai ser a energia, perdão, a energia não, porque estou fazendo um caminho, né? Daqui para cá. Então é uma integral de caminho. E integrais de caminho são, por definição, os trabalhos. Então, se eu trabalho para ir da distância inicial à final. Perdão, deixa-me colocar assim melhor. De eje A a eje B. Ou de A a B diretamente. Pronto. Então, vamos fazer essa integral. Quanto fica essa integral? Pues fica esse vetor daqui, isso daqui. Deixa eu colocar que isso aqui já cai fora, que é 0. E aqui ficaria eje A, eje B. Aqui ficaria 1 dividido eje quadrado. E falta colocar aqui o eje e o diferencial dele. Então, o eje e o diferencial dele, como vão ser? Pues é o que eu disse antes. Se o vetor unitário é esse, o diferencial de caminho que eu tomo, pues são tipo essas, né? Aqui, esse aqui. Então, veja só que em todo momento, os pequenos vetores que eu tomo para fazer esse caminho, em todo momento são paralelos ao vetor eje. Então, aqui eu tenho que sair um cosseno de 0 graus. E isso aqui, portanto, vale a unidade. Só fica... Bom, eu posso... eu queria fazer antes, mas faço isso agora. O diferencial de eje, pues, diferencial de eje. Ok? Deixa-me explicar aqui, para quem está perdido. Eje, tipo, módulo primeiro, módulo segundo, e o cosseno do ângulo que forma que é 0. Então, isso aqui é diferencial de eje. Pronto. Então, só fica essa integral. E o resultado será, dessa integral seria 1 4π. Bom, o resultado geral, que é 0, e aqui seria 1 menos negativo, isso daqui elevado a 1, né? Porque suma um grau, digamos, ganha um grau, ao contrário da derivada, aqui seria eje A e eje B. Então, tirando todo, seria isso aqui, deixem colocar melhor assim, que é 0 dividido por isso, e aqui ficaria, vamos trocar, né, o sinal, tipo, seria, normalmente eu colocaria aqui o primeiro, mas aqui está para colocar já com o sinal trocado o outro. Então seria 1 dividido
eje A menos 1 dividido eje B, y de esa manera lo tiro sin A. Certo? Pronto, então isso seria a energia, bom, o trabalho durante esse percurso. E aqui aparecem como se fossem dois termos. Um S, 4π, S1 0, e aqui seria eje B, eje A, e outro igual com eje B. Certo? Todo igual. Então, aqui está. Isso aqui vai ser a energia potencial, porque a gente acabou de ver que sempre há uma diferença entre uma final e outra inicial. Então, a energia potencial, nesse caso elétrica, vai ser isso daqui. E a forma que tem essa aqui, como está aqui. A distância cai, só que não cai com o quadrado. Deixem colocar aqui explicitamente, talvez melhor, e para discutir. Nesse caso, aconteceu que, ao contrário da força, que a força cai com o quadrado da distância, a energia potencial não acontece isso, não cai com o quadrado, cai com eje. Mas também é uma inversamente proporcional, certo? Só que uma queda não tão rápida. Pronto, pois essa energia potencial, no caso de que a gente tenha um arranjo que durante o qual o campo não é constante, porque aqui diretamente saiu fora, certo? Agora não, agora temos que fazer a integral, certo? Aqui não pode sair fora porque o campo elétrico é diferente em cada ponto, né? Se essa for a partícula de prova, pues os campos gerados por essa partícula nesse ponto pues vão ser grandes, a distâncias maiores vão ser menores, e assim, né? O campo depende com a distância. A gente já sabe isso. Cai com a distância. Pronto. Ok. Pues essa energia potencial. E aqui cabe discutir algumas coisas, porque, vejam só, eu posso de repente pensar que em outro caminho possível, de repente eu posso pensar, tá, mas ao invés da cara de prova sair daqui e ir para cá, né, sair de eje A e ir para eje B de maneira direta, eu quero fazer com que de repente ela saia daqui, vá para cá, depois, não sei, faça qualquer caminho que for, pronto, tipo isso, ao invés de o caminho reto. E nesse caminho, vejam que acontece que em todo ponto do caminho, por exemplo, nesse ponto aqui, pues eu tinha um diferencial de L, que tem que ser reto, não tem como, porque são vetores, e o campo aqui, pues deveria ser assim. A ver, vamos colocar que cor amarelo. Pues o campo elétrico aqui seria assim. Tipo assim. Ok? Será o campo elétrico. Então, estão vendo como esse caminho é mais complicado, porque em cada ponto, o ângulo que formam campo e caminho, ou força, porque são paralelos, força e campo são paralelos, esse ângulo é diferente. Ok? Então, a pergunta de cara é, então, isso quer dizer que o trabalho depende do caminho? Se eu escolhesse esse caminho, o resultado seria diferente? Pois não, o resultado seria igual. E tem que ser igual porque o trabalho de força conservativa, como é a força elétrica, não depende do caminho. Então, se tivesse pego o caminho vermelho, deveria resultar o mesmo trabalho. E por que isso acontece? Pois porque aqui, se esse é o diferencial dele, esse aqui é o ângulo. Então, esse diferencial dele, se eu tivesse colocado isso aqui, isso aqui, está aqui, né? Esse produto escalar, pois aqui, esse ângulo seria o θ, nesse caso, né? Não seria zero. É zero quando são paralelos, como era antes, mas nesse caso aqui não seria zero, seria θ. Ok? O negócio está em que isso aqui, quando eu faço esse produto aqui, disso com isso com o cosseno disso, então o que eu tenho é isso aqui, certo? Então é como se eu tivesse se voltasse a ter componentes que só vão paralelos ao campo, certo? Deixa-me explicar de outra maneira. É como se
Como ese vector vermelho diferencial dele tem duas componentes, que são componente perpendicular ao campo y componente paralelo al campo, pues es como si solo sumase a componente que es paralela al campo, no al que es perpendicular. Y por tanto, estaré haciendo la misma cuenta que aquí, que la misma cuenta que antes, porque antes yo estaba sumando componentes que son paralelas al campo. ¿Ok? Entonces, mismo que você invente otro camino, seja o camino cual for, só vai contar componentes que são paralelas ao campo. As outras vão contar cero, porque esse cosseno seria 90 graus e isso aqui daria cero, certo? Então, com isso eu resumo, eu concluo que não importa o caminho que eu escolher para ir de um ponto a outro, que sempre vou ter o mesmo trabalho, porque o trabalho de uma força conservativa como a elétrica não depende do caminho. E por essa regra de 3, ou como conclusão mais além, se eu quiser resolver esse tipo de problemas de caminho, como por exemplo foi aqui, ou sei lá, qual for, o melhor é escolher um caminho mais simples. Okay? Vocês repararam que aqui não escolhi um caminho, por exemplo, assim, certo? Por quê? Porque, primeiro, que o cálculo é mais complicado, mas eu vejo que, por essa, como estou falando, que não depende do caminho. Então, se não depende do caminho, pues vamos a escolher o caminho mais simples. Okay? Ou dito de outra maneira, como conclusão, que o trabalho é como se fosse uma função de estado em termodinâmica. Só depende do ponto inicial e do ponto final. Está vendo aqui? Só depende do ponto inicial e do ponto final, ¿no? Certo? Bom, depende de outras coisas, como são o valor das cargas, mas digo, com respeito ao caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Pronto. Pues eso es respecto a energía potencial eléctrica, y eso aquí es muy importante porque comenzamos a salir dos vectores. También aquí no aparece ni un vector, no aparece el vector E, no aparece un vector Y, no aparece nada. ¿Y cómo que ahí se interpreta eso? Bueno, pues aquí, si la carga que crea ese campo es positiva, como es aquí, y la carga de prueba también es positiva, pues aquí, eso aquí va a ficar positivo, porque no tiene cómo ser negativo. Es uma distância euclidiana e são positivas por definição. Então, nesse caso, eu vou ter aqui algo que é positivo. Mas se a carga que cria o campo aqui fosse negativa, né, ou a carga de prova, ou essa aqui positiva mesmo, e a carga de prova negativa, né, enfim, se fossem contrárias, se essa aqui fosse contrária, pois aí, deixa tirar isso, pois nesse caso, como o eje sempre vai ser positivo, pues eso aquí, si fuese en contraria, será negativo. O sea, la energía potencial puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, podemos interpretar eso a través de un gráfico. Vamos a hacer aquí un gráfico y vemos que acontece aquí. Eso aquí, aquí y E. Entonces, supondo que es negativa, vamos a suponer primero que es positiva, las dos caras son positivas, pues si a gente levantase un gráfico de cómo varía la energía potencial en función del radio, pues ahí sería algo que sería así más o menos. Déjenme colocar partículas aquí. A ver, déjenme colocar aquí la carga de prueba, menor de repente. Entonces, en ese caso, ¿qué va a acontecer? Para un radio eje cualquier, a energia vai ser alguma coisa que vai ser positiva, do que estou falando, mas se eu me afasto, a medida que essa carga se afasta, eu vou ter uma energia cada vez menor. Okay? E vejam só que no infinito, quando o eje tende ao infinito, eu vou ter um ponto de energia cada vez menor. E isso que acontece, porque a carga de prova o que procura é um ponto de atrito mínimo. Atrito entre aspas, né? Aqui não tem nada que faça atrito. A pesar de que existe como si fuese un atrito debido al movimiento de carga que produce en campo una onda electromagnética, no es como si fuese un atrito. No, eso vamos a ver no final. Una onda electromagnética se produce, ¿no? Pero aquí está. A carga o as cargas van a tender a se afastar porque afastada va a ser el punto de mínima energía. ¿También? Pronto. O sea, no infinito. Cuando el eje tiene infinito, va a ser el punto, digamos, de máxima estabilidad.
Mas se uma das cargas fosse negativa, pode ser a carga de prova mesmo, se a carga de prova fosse negativa, pois aí que vai acontecer? Que essa equação vai ficar assim, isso aqui vai ficar negativo, o sinal passa na frente e vai ficar assim, e fica que sem colocar que zero aqui, pronto, dividido por eje, e o gráfico nesse caso como seria? Pois seria igual que outro, só que agora para o mesmo radio, certo? Em vez de ter um valor positivo, vou ter o mesmo valor, só que negativo. Okay? Então, nesse caso, é como se fosse um espelho do anterior. Se para esse radio vou ter essa energia potencial positiva, para agora vou ter a negativa. E assim em diante, né? À medida que eu me afasto, pois vou ter uma energia cada vez mais próxima de zero. Então, vou ter um gráfico que vai ser assim, com o espelho do outro. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Pois que a carga negativa ela vai tender a um mínimo de energia, igual que assim, no que digo, es que uma propiedade da natureza, todos os corpos tendem a mínimo de potencial, né? E nesse caso, o mínimo de potencial, onde vai ser? No infinito? Para zero? Não, porque se aqui temos uma energia que vale, sei lá, menos 2, pues aqui temos outra energia menor que vale menos 6, sei lá. Então, essa aqui é menor. Então, o corpo vai tender a um ponto de mínima energia, ok? Então, mínima energia não é zero. Entendo o que estou querendo dizer. Mínima energia não é zero. Mínima energia é a mínima mesmo com o sinal. Então, o que vai acontecer é que essa carga vai se mover para cá, vai emergir uma força de atração e vai fazer com que ela se aproxime, ok? Até que fiquem grudadas, porque esse é o ponto de menor energia. Isso que se conhece também, se sabem algo de quântica, como poço de potencial. Um poço de potencial. Esse tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque digamos que a partícula negativa está, digamos, amarrada. Amarrada no, está presa. Ela, se quiser ir embora, não pode. Porque ela só pode cair para a positiva. Então, desse ponto de vista, vocês podem ver como se fossem montanha ou vale, né? Então, a carga positiva, estou supondo que essa aqui não se move, que é fixa, que é grande, entende? Que tem massa grande, né? E a que se move a que tem a massa pequena, que é a carga de prova. Então, você pode pensar aqui como se essa distribuição de carga fosse uma montanha, assim. E a carga de prova, quando é positiva, ela cai pela montanha como se fosse um campo gravitacional típico, certo? As cargas positivas caem pela ladeira, rodando, né, entre aspas, para se afastarem. Mas aqui, se uma das cargas fosse negativa, o que acontece é o contrário. O que acontece é que a carga negativa, ela cai por uma ladeira como se fosse um poço, né? Claro que isso nas duas direções, né? Que isso aqui nas duas direções. Assim. Então, a partícula negativa cai pelo poço que gira a outra. Ok? Entende? Então, podemos ver a energia como um ponto do espaço que tem um valor, certo? Como um ponto do espaço que tem um valor. Nesse ponto vale tanto, nesse ponto vale tanto. Só que reparem como esse valor depende das duas cargas, certo? Das duas cargas em jogo. E por isso cria um certo problema. E por isso temos que continuar para definir o potencial, né? Pronto, então, agora sim, falei disso aí, falei de alguns exemplos. Vamos ver agora se o potencial elétrico, que meio que eu já introduzi ele. Por quê? Porque, insisto, essa energia potencial, tipo, deixa eu explicar de outra maneira. O certo seria ter uma energia potencial elétrica que não dependesse da carga que eu coloco aqui. Por quê? Porque se eu coloco aqui uma carga de prova, sei lá, 2 coulomb, 2 coulomb aqui, pois aqui eu vou ter uma energia de um valor. Mas se eu coloco 3 coulomb, aqui vou colocar 3 coulomb e a energia potencial vai ser mudada, vai mudar, porque depende das cargas. Então, isso me cria um certo, uma falta de rigor, no sentido em que
se eu quero uma função, um campo, o que eu procuro em um campo, o que eu procuro é, como disse no começo, é passar de um campo a outro, de um campo de vetorial, um campo escalar novo. O que eu quero é que em cada ponto do espaço eu saiba o número. E esse número não dependa do que eu coloco nesse ponto do espaço, entende? Então, assim é como se define o potencial. O potencial, que não é energia potencial é isso aqui, nesse caso, o potencial, né? O potencial elétrico se define assim. Se define que pela letra V e vai ser a energia potencial elétrica mais dividido pela carga de prova. Por quê? Porque agora eu tiro a dependência, se eu dividir isso por Q0, eu tiro a dependência desses valores com que carga coloco lá, entende? E agora sim eu tenho uma propriedade que é puramente do espaço, não do espaço de outra coisa mais, né? Então, isso é o propósito, por isso que se define, por isso que se inventa o potencial elétrico. Esse é o propósito. Então, é simplesmente pegar a energia potencial elétrica anterior e pela carga de prova. Pronto. Então, dessa maneira eu tenho algo mais rigoroso. Ok, então, como vai ser o ponto de vista da integral, né? Pois a integral é uma diferença entre dois pontos. Então, se eu botar aqui, deixem colocar melhor, isso aqui é potencial elétrico, mas não é certo totalmente falar de potencial elétrico absoluto, porque sempre é relativo a outro ponto, né? Por isso que, apesar de que se usa, não se diz aqui, mas sempre é respecto de zero. Quando se fala de potencial elétrico, porque estou midindo o potencial elétrico respecto de zero. Mas aqui está, é sempre respecto de outro ponto, né? Então, por isso, mais certo é falar de diferença de potencial. E isso vamos ver muito, diferença de potencial. De potencial elétrico. Isso muitas vezes se ouvia. E muitas vezes se coloca assim, diferença de potencial, ok? De dP, e isso que basicamente a gente chama de voltagem. O voltagem, por exemplo, as tomadas de 120 volts, pues significa isso, é uma diferença de potencial entre dois pontos, entre um ponto que está a 0 volts e um ponto que está a 120 volts, ou 110 e 220, pronto. Então, como será essa diferença de potencial? Pues a diferença de potencial seria delta de V, ou seja, V final menos V inicial. Cuidado que parece que está escrito mal, é V final menos V inicial. ¿Y cuánto vale a V final? Pues vale lo que está aquí. V final sería U final, dividido por Q, 0, y U inicial, dividido por Q, 0. Entonces sustituyendo V por velocidad de definición. O sea, eso aquí podría sacar en evidencia y ficar así, delta de U. ¿Okay? Entonces, de esa manera yo relaciono a diferencias de potencial con la diferencia de energía potencial. Y eso es importante porque eso aquí está relacionado con el trabajo, ¿no? Con el trabajo. Entonces, a ver cómo puedo colocar. Como eso aquí es a menos o trabajo, ese tirazo aquí, como delta de U equivale a menos o trabajo, eso está lo que dice antes aquí no comienzo, ¿lembra? Aquí existe un señal negativo entre uno y otro, menos o trabajo para ir de A a B, a ver, vamos a colocar así, pues ahora a partir de aquí yo puedo relacionar esa desafío con su integral. Entonces, continuando aquí, ¿cómo era a integral del trabajo? Pues sería bueno, aquí faltó dividir pelo que, o que está aquí, debe ser atrás. Eso de aquí, falta dividir pelo que. Pronto, entonces eso sería integral de, vamos a colocar que fuera aquí, y sería a integral para ir de A a B, la fuerza eléctrica versus el deslocamiento. Ma lembro que la fuerza eléctrica vale a carga
de prova de outro campo. Significaría eso. Y ahora sí, onde eu quería chegar, que carga como unha constante sai fora e corta, e por tanto a diferencia de potencial é como se fose a integral de traballo, só que agora sí, en vez de ser unha integral da forza, é unha integral do campo. E aquí está claro a relación, agora sí, entre un e outro. Porque o que eu quería é precisamente o que dice no comezo, o que dice que eu quero pasar, que quero usar o mar que eu uso matemático, alguma coisa que me faça pasar de campo eléctrico, o campo vectorial, a campos escalares. E agora sí eu teño esa relación entre os dois, que é esa integral de aquí. ¿Están vendo? Pronto. Vamos a colocar aquí outra cosa. A diferencia del potencial eléctrico vale, pues, esa integral de aquí, unha integral de línea, de novo, só que en vez de usar unha forza, uso un campo eléctrico, que é moito parecido. Só que agora ya non aparece máis a carga de prova, están vendo? Que o que eu quería. O que eu quería mesmo. Pronto, pois dito eso, podemos facer alguns exemplos. Vamos a ver alguns exemplos para ver como se aplica isso aquí e sair un pouco da teoría. Pois, por exemplo, eso, cargas puntuais. Que acontece cando a carga é puntual? Vamos embora. Aquí. Pois, desencolocar isso aquí. Bom, vamos colocar primeiro o diseño pronto. Que acontece nesse caso? Pois tem aquí unha carga puntual e eu quero quanto vale o potencial en todos os puntos de espacio. Agora ya eso, colocar unha carga de prova aquí non é a idea, né? A idea é directamente facer eso. Então, vamos supor que eu quero, pois, vamos a escoller 2 puntos, porque eu tenho que facer unha integral de línea. Então, vamos a escoller un punto A, partimos de aquí e vamos para un punto B. Está un pouco torto, non está? Punto A e punto B. E o campo aquí, pues sería, cuidado que o campo muda, ¿no? O campo muda. Aquí sería mayor. A ver, vamos a colocar aquí unos puntos. Aquí sería mayor. Y aquí sería un poco menor. Y paralelo. Pronto. Entonces, como sería aquí a diferencia de potencial, pues sería menos a integral de A para B, o E, diferencial de L. E o E é o campo de unha partícula puntual. E como era o campo de unha partícula puntual? Pues era ese de aquí. Que é ese de aquí, non é masa carga de prova, a constante, e aquí sería o eje cuadrado. E se coloca así, eje cuadrado. Aquí hizo falta colocar os vectores unitarios. ¿Cuál es el vector unitario del campo eléctrico? Pues eje, y el diferencial de eje, pues es que el diferencial de eje, porque son paralelos. Es como si fuese un mismo vector. Pronto, entonces, ¿cómo será para ir de A a B? Esa integral, ¿cómo se resuelve? Pues es parecida a la de antes, a la misma cosa. Aquí que, eso, aquí ficaría un eje, y o señal negativo en un digamos, para ir de A a B. Eu engulí porque esa integral negativa, pues negativo da integral con negativo diseccional, pues es como se engulece. Y aquí, pues eso aquí, la verdad debería ter feito esa conta aquí antes, mas eso aquí da diferencial de R de módulo. Integro eso de aquí, ¿no? Tipo eso de aquí, o que integro. Pronto. Entonces da eso de aquí. Y por tanto, o potencial pues vale que 4pi y la constante, y aquí sería eje B menos un eje A. Y vean só que aconteceu, como que se pode interpretar esse resultado. Pues si nos movemos de A para B, estamos indo para acá, y como o eje B más afastado, ¿cierto? Como eje B más afastado, eso aquí es mayor que eje A, o que vai acontecer é que isso aqui vai ser menor. E, portanto, quando eu faço esse movimento para ir de A a B, esse aqui vai ser maior que esse aqui. Ou seja, que o resultado vai ser negativo, né? O resultado vai ser negativo. Insisto, porque esse aqui é menor e esse, portanto, perdón, ese aquí es mayor y por tanto
esse cociente vai ser menor que esse cociente, ok? Então, a interpretação disso é que quando eu me movo de A para B, eu estou perdendo potencial, certo? Estou passando de um potencial que aqui era maior para um potencial que é menor, porque essa diferença é negativa. Então, por essa regra de três, eu posso interpretar o potencial de uma partícula positiva, pois, e muito parecido como fiz antes com a energia potencial elétrica, só que agora fica uma função mais que não depende da cara que eu coloco. Ok? Então, sempre vai ser assim. Quando eu tenho uma cara positiva, pois eu posso usar um arquivoso novo que se chama superfícies de potencial, que fazem o seguinte. Agora sim, isso é muito parecido a um mapa de relieve. Eu falei do mapa de relieve quando eu falei do campo elétrico, mas eu falei que era parecido, mas não é totalmente igual, porque o campo de relieve é um campo escalar, enquanto o campo elétrico é um campo vetorial. Mas agora sim existe uma analogia melhor entre uma coisa e outra, porque os dois são campos escalares, me explico. O mapa de relieve é um mapa aquele das montanhas, né, que podemos colocar curvas, assim, linhas, né, e isso aqui significa que está a mesma altura. Por exemplo, isso aqui é 20 metros de altura. Essa linha aqui, todo que estiver dentro dessa linha é 10 metros de altura, e assim, né? Então, aqui acontece igual. Eu posso usar uma linha aqui, vou usar uma cor, que seja, por exemplo, essa, e aqui o potencial vai ser, sei lá, vamos dar um número, 100. E agora eu posso usar outra linha aqui, mais afastada, porque o campo cai com a distância, onde o campo seja, pues, sei lá, por exemplo, 80. E agora posso usar outra linha mais afastada, onde o campo seja, pues, 60. 50, né? Porque a queda é rápida. E assim em diante, né? Agora colocaria outra aqui, onde todos os pontos dessa cuidado que não são linhas, né? Na verdade são superfícies, ¿por quê? Porque isso aqui são bolas, né? Isso aqui em um mapa de relieve, isso não acontecia porque a Terra, eu tenho uma superfície da Terra, estou na superfície da Terra. Agora não, aqui estou no espaço 3D, no espaço tridimensional, e portanto, apesar de que se fala superfície de potencial, são superfícies fechadas, né? Ok? Não como aqui que são linhas. Ok? Então são bolas, né? Imaginem uma esfera aqui. E ao redor de todos os pontos dessa esfera, dessa superfície esférica, pues aí o campo potencial, o potencial vale, pues aqui vamos supor 20. Entende? Então, assim como você tem que ver, agora sim o potencial elétrico, certo? Então, é como se fosse uma montanha também, igual que antes, como se fosse uma montanha. Só que agora uma montanha, se fosse o gráfico aqui não caberia, né? Porque seria visto de cima, né? Visto de cima, estou caindo pela ladeira da montanha, entende? Então, nesse ponto, quando eu vou para cá, se fosse uma carga positiva, aconteceria isso. A carga positiva iria para fora porque se afasta e vai a um ponto de mínimo potencial. E se fosse uma carga negativa, pode acontecer ao contrário. Se fosse uma carga negativa, as cargas negativas subem a ladeira de potencial, porque vão ao encontro da carga positiva. Elas tendem a um ponto de mínima energia também. Só que essa conta não está aqui feita, né? Se a carga fosse negativa, na verdade, aqui carga por não temos, né? Mas aqui o que vai acontecer é que o campo aqui é tipo, vai aparecer aqui um sinal ao contrário, devido a isso daqui, porque agora uma carga, quando é positiva, se afasta, então isso aqui é paralelo, mas quando é negativa, ela vem para cá, então é antiparalelo. O campo vai para um lado e o caminho vai para outro. Ok? Pronto. Ok, pues isso que acontece, né? Aqui também existe montanha e vales de potencial. Pues vamos tentar acabar fazendo mais alguns exemplos. Bom, a superfície de potencial já adiantei um pouco, que seria isso.
Vamos, ya que me adiantei e falei disso, vamos continuar, porque falta aqui um detalhe que já aconteceu com o campo, né? Vamos ver isso e já tiro isso do meio. Então, vamos ver só a superfície por exemplo, esse. Aqui a cara pontual. O que acontece com o campo? Pois o campo vai para fora. A linha de campo, né? Vamos falar da linha de campo primeiro. A linha de campo vai para fora. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Opa, ficou torto. Pronto. Aqui e aqui. A linha de campo sai para fora quando essa cara é positiva. E o que acontece com a superfície equipotencial? Eu falei que superfície de potencial, né? Aqui está. Como que eu desenho a superfície de potencial? Bom, pois a ideia é procurar superfície que tenha, em toda a superfície tenha o mínimo valor do potencial, certo? O mínimo valor. Por isso que também se chama superfícies equipotenciais, né? Superfícies equipotenciais, ou seja, ao longo dela temos o mesmo potencial. Ok? Então, onde vamos ter essa superfície? Pues, o que digo, seriam bolas, né? Mas aqui vamos representar como linhas. Então, por exemplo, ao longo desses pontos, estaremos a mesma distância da carga pontual e, portanto, se o eje é o mesmo, né? Se o eje é o mesmo, pues teria o mesmo potencial nesse ponto eje B. Então, veja só o que acontece. Insisto que isso aqui é uma esfera, né? Pronto. Mas o que acontece é que em todo ponto, os campos, deixa eu colocar isso aqui, V, os campos são perpendiculares à superfície de equipotenciais. Tá vendo? Campo e superfície equipotencial são perpendiculares. Certo? Isso sempre vai ser a regra. Mais superfície equipotencial, por exemplo, aqui. Vamos colocar outra aqui, mais fora. Como será o campo? Pues também em todo ponto seria perpendicular à superfície. Não quer dizer que seja para cá, quer dizer que vai para fora, né? Porque eu digo que é uma esfera. Pronto. Então, superfícies equipotenciais são perpendiculares aos campos. E isso é porque, alguém pode se perguntar, pues porque, a ver, se fosse, o campo fosse assim, eu teria uma componente que vai para cá, certo? Uma componente horizontal que vem para cá, certo? E isso quer dizer que eu poderia me mover ao longo da superfície equipotencial, certo? O problema é que isso não faz sentido porque quando eu vou nessa direção, eu vi que o trabalho valia zero, certo? O trabalho valia zero. Então, não cabe esses vetores, porque o ângulo será 90, só cabem quando são perpendiculares. A componente, digamos, perpendicular é a única que cabe. Então, vamos ver, acho que vou continuar aqui para ver o que acontece nos condutores e já encerro essa parte, porque é um pequeno detalhe que tem a ver com o que eu disse precisamente. Bom, vamos colocar mais um arranjo aqui para ver o que acontece, por exemplo, no caso que a gente tenha um dipolo. E um dipolo, lembro que as linhas saem para cá, assim, 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 pronto. Então, no caso de um dipolo, como será a superfície? Pois, aqui está. Tem que ser perpendiculares. Superfície e campos tem que ser perpendiculares. E linha de campo tem que ser perpendicular. Então, como que eu desenho as superfícies para que haja aqui uma perpendicularidade? Pois, eu tenho que fazer assim. Aqui, assim. Aqui, assim. Aqui, assim. E continuando o desenho, eu teria mais uma vez que aqui aparece uma superfície equipotencial. Ok? Pronto. Aqui aparece outra, e assim, né? Porque em cada ponto temos valores, né? Eu aqui só coloquei duas, mas isso está cheio de superfície, em cada ponto tem um valor.
Ok? Então, aqui que acontece? Pues, por exemplo, aqui seria assim, aqui assim. E por essa regra de 3, aqui seria assim. Es uma superfície equipotencial. Aqui, agora a superfície será um plano. Estão vendo? Não será uma esfera, será um plano. E aqui o potencial seria 0. Ok? ¿Por qué sería potencial 0 aquí? Alguien puede preguntar. Pues porque es un punto, digamos, de equilibrio. Digamos, ¿no? Si a gente se colocase, el punto de mínima medida, si a gente se colocase aquí una carga, pues estaría, digamos, equilibrada, en el sentido de que no iría para acá, ¿no? Tipo así. A ver, vamos a colocar aquí un campo aquí. Bueno, vamos a colocar fuerzas. Aquí para acá. Y aquí para acá. Debido a cara positiva y a cara negativa. Ok, pronto, entonces habría una componente de la fuerza horizontal, mas no habría una componente de la fuerza para acá. Ok, y eso acontece a lo largo de todo ese plano, ¿cierto? Pronto. Ok, más superficie, vamos a colocar aquí, más superficie aquí, siempre perpendicular a la línea de campo, entonces habría otra aquí. Sí, en todo lugar, ¿no? Pronto, entonces vamos a colocar más, a ver, para que vean. Aquí, por ejemplo, acontecería algo así. Y así. Y vean solo que en ese caso acontece lo siguiente. Cuando a gente percorre una distancia, cuando aquí acontece un poco igual que a línea de campo, cuando la línea de campo está muy próxima, puede dar mucha intensidad. Y por aquí acontece igual. Cuando la superficie equipotencial está afastada, pues significa que aquí yo tengo una queda leve. Y aquí tengo una queda más rápida. O un daño o una queda más rápida. ¿Cierto? Pronto. Mas no esqueçam que, a pesar de que se diseña así, no esqueçam que eso aquí es como si fuesen vales y montañas, ¿no? Eso aquí sería una montaña de potencial aquí. Eso que digo, visto de cima, visto aquí sería montaña justo aquí. Y aquí sería el vale para abajo, ¿no? Visto de cima, sería más o menos eso así. ¿Ok? Aquí la montaña y aquí el vale. Sabiendo que las caras positivas caen, como es normal, en gravitación, más caras negativas suben, ¿cierto? A la ladera. O sea, iría a sentar esa con esa. Pronto, esa superficie de una idea de la superficie de potencial que tiene un mismo potencial en todos puntos y por eso se llama equipotencial. ¿Y qué acontece en los casos de los conductores? Pues en el caso de los conductores acontece que así, si yo tuviera, por ejemplo, una esfera conductora, sabemos que acá se acumula en la superficie, pues a superficie de potencial serían, aquí fuera sería todo igual que a cara puntual, nada mudaría, aquí mudaría muy rápido aquí, vamos a colocar otra aquí, entonces a queda sería grande, porque estamos cayendo por la montaña, si fuese una carga positiva, una carga de prueba positiva, pero a medida que más fasto, él tiene una queda menor. Todo igual que la partícula puntual. Y dentro, la pregunta, ¿y qué acontece dentro? Pues, verán solo que ya discutimos eso. Si tenemos aquí esa cara positiva, ahí él tiene campo para afuera y campo para acá. So que el campo para acá es rejeitado por las otras, ¿no? Porque también que vi, por ejemplo, ese que campo, yo hago campo para acá, mas digamos bate con ese y se repelen, ¿no? A línea de campo, entre aspas, ¿no? Porque eso no existe, solo con las cargas, no con línea. Entonces, va a acontecer que toda línea que entrar no va a conseguir, solo va a poder salir. Entonces, a línea de campo van a ser para afuera. Y como carga en un conductor se acumula en la superficie, ¿ok? No se acumula dentro, pues dentro no va a haber líneas de campo. Y si dentro no hay líneas de campo, pues significa que el campo eléctrico es cero. Y si el campo eléctrico es cero y a se fue aquí en la integral y botar aquí cero, pues ¿qué acontece con el potencial? Pues que es cero también. Entonces, en un conductor acontece eso, que a línea a superficies equipotenciales, ellas existen, ¿sí? Existen en todo punto del espacio, el campo es así,
em todo ponto de espaço tem um valor, só que elas são zero. Aqui a superfície com potencial é zero em todo ponto. Ok? Pronto. Então, do ponto de vista, se eu quiser fazer um desenho de como mudar o campo com a distância, partindo do centro, pois o gráfico seria mais ou menos assim. 0, 0, 0 aqui, potencial, distância, 0, 0, 0 aqui, até que bato na superfície, por aqui na superfície, que eu vou encontrar campo elétrico. E se encontro campo elétrico, eu tenho potencial. Aqui de repente vou ter um salto, e o potencial vai ter uma queda, pois, com eje. Vou ter aqui uma descontinuidade, e o campo cai com eje. Então, isso que acontece com o campo, dice, o potencial cai com eje. Isso acontece no condutor, insisto, dentro não existe potencial. Bom, existe, mas é zero. Certo? Ok. É importante aqui que entendam que, como o potencial é zero, não existe um possível movimento de carga. Aqui mais entra uma vez isso de novo. Se houvesse aqui uma componente do campo que não fosse para fora, que não fosse perpendicular, como disse antes, à superfície da equipotencial, que fosse de repente assim, isso não faria sentido, porque essa componente tangencial que haveria aqui seria uma maneira de gerar, digamos, uma energia infinita, porque as cargas se moveriam dessa maneira, se moveriam para cá todas as cargas, então dessa maneira teria um corpo com energia infinita, porque as cargas seguem o campo. Então não pode haver componente tangencial à superfície, não faz nenhum sentido, certo? Pronto, então sempre o campo tem que ser perpendicular às superfícies, certo? A superfície de potencial. E aqui é um grande exemplo. Pois agora sim, para acabar, vamos fazer mais algumas contas de potencial elétrico, porque talvez não expliquei muito bem, no sentido que o potencial elétrico eu calculei como uma integral, mas pode ser calculado como uma soma, né? Se eu tenho cargas pontuais, cargas pontuais, várias cargas pontuais, por exemplo, sabendo que o potencial de uma carga pontual é isso daqui, se acaba de calcular antes, que é, sendo que é a carga pontual, se caso tenha várias cargas pontuais, eu posso, não preciso fazer a integral de novo, é só simplesmente somar. Então, o potencial em um ponto R, vamos supor que eu quero colocar aqui esse ponto P, pois se eu tiver três cargas, vamos chamar 1, 2 e 3, pois agora digamos que teria três ejes, né? Uma para cada carga, tipo isso seria aqui eje 1. E isso gera um potencial no ponto P, na verdade. Certo? Ou um potencial, digamos, 1 devido à carga 1, que está a essa distância. E assim em diante, né? Pronto, então, dessa maneira, eu posso, deixa eu colocar aqui os ejes, isso aqui seria eje 1, isso aqui seria eje 2, isso aqui seria eje 3, ok? E dessa maneira, como digo, se eu quiser calcular um potencial geral ou total no ponto P, pues está claro que vai ser devido à contribuição de cada uma das cargas. Então seria 4π e a constante, e aqui seria o somatório das cargas dividido a distância, de cada carga dividido com a distância. Ok? Pois até o número de cargas que eu tenho. Certo? Então, isso seria o potencial. E está claro aqui, mais uma vez, o que disse antes, que se o potencial pode ser positivo ou negativo, e vai depender das cargas que eu tenha. Se eu tiver uma carga positiva, pues vai ser positivo. Se tiver uma negativa, vai ser negativo, né? É uma soma algebraica aqui. Está vendo que agora é mais fácil que calcular campos, porque nesse caso aqui deverias fazer o vetor campo devido a partícula 1, o vetor campo devido a partícula 2, o vetor campo devido a 3, e sumar. Agora não, sumar vetores, né? Que não é tão fácil. Agora não precisa disso, é bem mais fácil, e esse era o objetivo final. Ok, chegar a esse tipo de problema. Pronto, pois esse seria o potencial para partículas pontuais, mas o que acontece se a partícula não é pontual? O que acontece se a partícula tem uma distribuição? Pois
En ese caso estaría, por ejemplo, en ese tipo de arranjo, ¿no? Un fio, un anel. Então, lembrando de um fio, por como seria o potencial devido a um fio? Pois, se eu tiver um fio, por exemplo, lembro infinito, né? Já fizemos os cálculos na aula passada através da lei de Gauss. Se eu tiver um fio infinitamente carregado, pois eu posso pegar uma superfície gaussiana, tá? Fazer a conta, mas aqui está o campo, se não lembro mal, que calculamos na aula passada era E1, 2pi e a constante o lambda, ¿no? Que era el lineal de carga, y aquí era a distancia, y no era al cuadrado, era esto de aquí, pronto, y sentido radial porque era para afuera, entonces era el campo. Si yo quise calcular ahora o potencial, pues tengo que hacer esa integral, que dice antes aquí. Entonces, esa de aquí. La diferencia de potencial, delta de B, va a ser o negativo de esa integral. Donde ahora yo voy a pegar un camino radial también. Yo pegar un camino radial. Así. Entonces, bom, deixa eu colocar a diferencial dele, que é o que está lá definido. Então, se eu fizer a integral, boto o campo aqui, isso aqui, boto aqui, isso aqui sai fora, a densidade linear sai constante, isso fica, mais uma vez, isso aqui substituyo por diferencial de eje, porque são paralelos, e vai ficar aqui, mais uma vez, 1 dividido por eje, bom, eje quadrado, tiene que ser eje quadrado, y aquí fica un eje cuadrado, y aquí fica no era eje, era eje elevado en eso, sí, porque era menor que a punto A, eje 1, pronto. Y aquí fica entonces la integral de eso, eje, diferencial de eje. Eso aquí da diferencial de eje porque son paralelos o vectores. Entonces fica esa integral y esa integral de u dividido por r, diferencial de r por el logaritmo. Entonces si yo voy de un punto a otro, eje A para eje B, aquí eje A para eje B, pues lo que voté es que esa diferencia potencial vale o logaritmo, bueno, a constante, a ver, 2pi, eso, y aquí boté un logaritmo de eje B, eje A. No sé si a integrar, no sé si existe aquí un señal negativo, no tengo certeza. Mas ese señal negativo hace que va a ser poco no va a tener relevancia. Bom, e por que não dependendo da relevância? Porque o que me importa são as diferenças de potencial. Bom, esse sinal negativo está aí, todo isso não faz uma parte das contas, mas o que me importa é a diferença de potencial. Então, se isso aqui é B final, BB menos BA, eu posso colocar o sinal negativo aqui dentro e ter o contrário, mas eu digo, o que me importa são as diferenças. Então, pronto, pois isso seria o cálculo. Então aqui vou ter uma queda que, a medida que eu me afasto, pues vou ter uma queda logarítmica, que seria mais ou menos desse tipo. Eu que digo, dependendo do sinal, pues vai ser assim ou assim. Dependendo do sinal e do sinal do fio. Uma queda que vai ser assim ou assim. Deixa eu colocar outra cor. Pronto, então, nesse caso, pois, esse vai ser o potencial. Tem uma queda desse tipo, com a distância. Ok? Pronto, pois esse será o caso de um fio. E como será o caso de... vamos fazer mais um, eu anotei aqui, pois, um anel carregado. Para calcular o campo de um anel, pues, o potencial eléctrico de um anel, pues vamos a colocar aquí o anel, vamos a colocar un referencial aquí, distancia radial, y vamos a usar, por ejemplo,
pois os elementos de carga que a gente usaba no cálculo que fizemos nas aulas pasadas, a gente usaba elementos de carga diferencial de Q. Então, como que usamos aqui para calcular potencial? Pois, se o potencial é esse, no caso de uma carga Q, como vai ser o caso, como vai ser o potencial devido a uma carga diferencial de Q? Pois vai ser a mesma equação, só que uma carga diferencial de Q vai me gerar um potencial diferencial de V. Ok? E isso agora transformar essa equação em uma equação integral sumando as contribuições de todo o diferencial de Q que temos aqui. Então, nesse caso, fazendo a integral dessa equação, isso aqui vai cortar e vai ficar delta de V. Vou vir para cá, delta de V. E aqui isso aqui sai fora da integral, uma constante. E agora, a questão está em que o eje também sai fora da integral, porque se eu quero calcular o potencial nesse ponto, pois eu tenho que a distância é essa daqui. E essa distância eje é a mesma em todos os pontos ao redor do anel. Portanto, ela sai fora da integral. Isso fica uma integral da carga. Então, quanto vai a integral? Deixa eu colocar aqui pequeno melhor. E aqui dou a carga total aqui maiúscula. Então, isso aqui vai ficar, pois, se vocês querem colocar certinho, pois era, isso aqui era X, isso aqui era o A, era o radio do anel. Pronto. Aqui vai ficar 4π. E aqui vai ficar, pois é o Pitágoras, né? Vai ficar será a raiz de x quadrado mais a quadrado. E agora isso aqui vai ficar diferencial de que vai ser a carga total do anel. Então, isso seria a diferença de potencial. Ok? A diferença de potencial entre... bom, aqui não fiz uma integral, né? Podia ter feito uma integral de linha, só fiz a integral da massa, digamos, né? Uma integral de densidade. Então aqui seria isso daqui. A diferença de potencial seria isso. E de que depende? De que depende? Pues depende da carga. Quanto mais carga, digamos, mais vai ser a montanha aqui. E depende da distância por onde eu calculo o ponto, né? Se é inversamente proporcional a distância e ao radio do anel. Pronto, então, esses são os exemplos de potencial. E isso nos deixa em condições de poder continuar usando, aplicando isso a circuito. A ideia é usar potenciais, né? Porque agora podemos caminhar ao longo do circuito a través de cabos, né? Vai ser agora que vai ser que a carga de pode ir para aquele lugar, né? Então, nas próximas aulas, agora já que sabemos como usar o potencial, pues podemos usar isso em circuito. Então, vamos usar, por exemplo, arranjos como esses. Vamos usar, por exemplo, aqui uma bateria. E a partir dessa bateria, isso vai criar uma diferença de potencial entre os pontos que vai movimentar a carga. Entende? Então, era muito importante entender isso porque, pelo que vem no futuro, é o que eu digo, vamos usar circuito. E em circuito não falamos tanto de campo. Apesar de que existem campos, falamos de potencial. Em todo ponto do campo vamos ter um potencial, certo? E esse vai ser quem movimenta as cargas, certo? Então, por isso que era importante, esse tema é fundamental para poder continuar. E nas próximas aulas, pues como digo, a gente já nos adentramos un poco na electrónica. Vamos deixar as cargas estáticas, como sempre foi até agora, que a gente só tirava uma foto do arranjo, do que acontecia, mas agora já vamos ver como as cargas se movem e elas podem fazer coisas devido à energia que elas têm, ok? Então isso vai ser já nas próximas aulas. Pronto, vamos a encerrar por aquí y a gente ya se ve en lo que vamos a llamar de electrodinámica porque va a ser carga en movimiento dentro de circuitos.